Eu queria entender também outra questão que foi bastante debatida ontem ali com os senadores em relação ao tratamento paliativo, né? Houve um debate ali com o Otto Alencar, o senador, e o representante da Prevent Senior também, em relação a isso, sobre a retirada do paciente que estava na UTI para os chamados cuidados paliativos. Aí ele chegou a mencionar eutanásia e ficou meio confuso para a gente que não é da área da saúde. Queria entender exatamente como é que isso funciona. Veja, no calor daquela discussão, eu acho que a gente cometeu alguns deslizes, de parte a parte. Mas, com certeza, um paciente que está fora de possibilidades terapêuticas, ele vai para os cuidados paliativos. Isso não tem nada a ver com eutanásia. Isso tem a ver com um paciente que necessita de uma morte digna. Então, não se trata de acelerar a morte ou de negar qualquer tipo de tratamento que possa eventualmente melhorar as condições de vida, sem, no entanto, estender artificialmente o sofrimento do paciente. Cuidado paliativo é um conjunto de medidas voltadas para garantir uma morte digna num paciente que já não tem mais possibilidade de voltar a viver normalmente. Entrou em falência renal, falência hepática, é, é uma questão só de chegar o momento da morte. Aí, então, os cuidados paliativos são instalados. A forma como essa discussão foi feita, primeiro que o que entrou no caminho de fazer com que esse paciente passasse a necessitar de cuidados paliativos? Provavelmente, o kit COVID teve uma participação nisso. Alguns dos medicamentos que nós usamos, não, que foram usados no kit COVID, como é o caso da cloroquina ou a hidroxicloroquina, são cardiotóxicos. A ivermectina é hepatotóxica. Então, estes medicamentos, se usados para tratar um paciente que está em estado grave, elas podem ter abreviado a vida do paciente. É disso que se trata. Quer dizer, estes medicamentos não contribuíram para melhorar a vida do paciente, como era a expectativa, e, pelo contrário, aceleraram a deterioração da vida, que é provavelmente o que aconteceu. E aí você se encaminha para essa condição de cuidados paliativos. Então, eu acho que é muito grave isso. Teve um momento que era talvez aceitável lá por volta de março do ano passado, quando no mundo inteiro houve a divulgação de que tinha probabilidade de que a cloroquina era um medicamento que auxiliava nessa doença, porque em laboratório in vitro ele reduzia a carga viral. Mas logo a seguir, os primeiros estudos começaram a ficar prontos e demonstravam que estes medicamentos não melhoravam a síndrome da doença, da Covid como um todo. Pelo contrário, tinham os efeitos colaterais já conhecidos desses medicamentos. E eu acho que a empresa Prevent Senior demorou para aceitar essa realidade e continuou utilizando o kit Covid e, inclusive, deve ter feito disso uma peça de marketing. Naquele momento, isso era uma coisa bastante conhecida. Você recebia o kit Covid em casa da Prevent É, Senior. Então, essa é uma questão que tem que ser melhor apurada pelas autoridades sanitárias e pelas autoridades judiciárias. sim. A gente, inclusive, viu ontem, os senadores mostraram aqueles vídeos, né, dos médicos preparando os kits e tal, que eram enviados aos pacientes. O senhor tem razão.